gente. Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 4 de fevereiro, é terça. Como que vocês estão? Todas as terças, elas são regidas por Marte, que é o nosso deus da guerra, das lutas. Vai simbolizar a nossa agressividade, vai simbolizar as estratégias, as armas que a gente tem para ir lutar. Então, dependendo ali do signo onde você tem Marte, você pode saber as ferramentas que você tem. A casa também onde você tem Marte, você pode entender mais sobre o que normalmente você briga, né? O ambiente, pelo que você luta. E Marte também pode falar da nossa ação, do nosso instinto, né? Então, também acaba trazendo uma motivação, né? Para os nossos dias. No céu de agora, o Marte está retrógrado no signo de Câncer. Então, ele está naquele movimento de revisão, né? De olhar para essas lutas emocionais, para essa questão às vezes de mágoas, de dores, né, que às vezes faz a gente reagir emocionalmente, sabe? Reagir de uma forma magoada, de uma forma ressentida. Então muitas vezes a gente briga por questões do passado, questões ancestrais, questões que já aconteceram e às vezes a gente sente como se fosse agora, né? Mas muitas vezes está conectado com o passado. Então, quanto a gente precisa olhar para as nossas emoções que não foram digeridas, que não foram integradas, para que a gente não fique repetindo esses mesmos padrões, né? De achar que está todo mundo contra a gente, por exemplo, né? Marte em Câncer às vezes tem essa percepção assim que todo mundo está querendo magoar, enfim. Então, se vocês estão percebendo na forma de reagir que está trazendo algo que não diz respeito ao momento de agora, ou se está muito exacerbado, sabe, algo muito maior, é um momento de olhar para essas emoções, né? Então, às vezes, práticas de liberação emocional, própria terapia, né? Enfim, essa conexão ali com as emoções, com o corpo, para ajudar nessa integração, né? Porque muitas vezes a gente não aprendeu como lidar com as emoções, né? Muitas vezes o que a gente faz é reprimir. Tem algumas emoções que a gente gosta, tem algumas emoções que a gente não permite que elas se expressem. Então, quanto é importante acolher cada uma delas, né? O signo de Câncer vai falar muito isso, da gente permitir esse fluxo emocional, né? Que uma emoção vai fertilizando e vai se tornando outra coisa, se a gente permite, se a gente aceita, se a gente não se apega, tá? Então, toda terça é um bom dia pra gente refletir sobre as nossas lutas, ou se a gente também tem desperdiçado a nossa energia lutando contra as coisas que não dizem, não fazem sentido assim com a nossa essência, com a nossa verdade, né? Às vezes a gente entra em umas disputas que só fica perdendo energia, né? Então esse Marte em Câncer eu vejo muito uma retomada da energia, principalmente emocional, tá? Bom, vamos para os aspectos do dia. Meia-noite e 33, a Lua ela já saiu do signo de Áries, onde ela traz todo esse fogo, essa energia, essa ação, e ingressou no signo de Touro, que é esse signo de terra fixa. Então a gente tende a se aterrar, né? A buscar esse conforto no corpo, esse prazer através das sensações físicas. Touro, dentre as partes do corpo, vai reger a garganta, o pescoço. Então, quem tem Lua em Touro, né, ou dependendo outros pontos fortes também em Touro no mapa, pode sentir uma certa sensibilidade. A Lua em Touro também dá grandes cantores, cantoras, né, traz muito essa sensibilidade corporal, essa consciência corporal para essas práticas artísticas como o canto, né? Então, quando a Lua está no signo de Touro, ela fica exaltada. É um posicionamento muito bom para a Lua. A Lua vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, nossos sentimentos. E quando a Lua está em Touro, ela se sente exaltada, como se ela fosse uma convidada de honra, né, na casa da Lua. Não é a casa dela, mas ela está sendo tratada muito bem, está sendo tratada como uma rainha. Então, quando a Lua está em Touro, a gente pode se exaltar também. Exaltar no sentido, às vezes, de um certo exagero, tipo, comer muito, muito prazer, pode ser nesse sentido. E às vezes traz muito essa consciência corporal, né, essa percepção, como eu mencionei, dos sentidos, das sensações, o que é muito legal também, né? Então, pode ser um momento de se conectar com todos esses sentidos, com todas as sensações físicas, né? Trazer essa presença. Touro também, ele traz um certo desaceleramento, se a gente pensar em comparação com Áries, que é o primeiro signo, tem muita pressa, né? Essa vontade de tudo para ontem. Então, Touro já tem o seu próprio ritmo, né? Até por ele exaltar a Lua, a gente pensar nessa questão de honrar as fases, honrar os ciclos, né? Perceber ali o ritmo natural do seu corpo,
Então, tentar fluir de acordo com o seu próprio ritmo produtivo, né? Com a sua própria terra, com o seu próprio território ali, tá? Então, pode ser importante, muitas vezes, você fazer um diário lunar, uma mandala lunar, para você ir percebendo. Sempre que a lua tá em Áries, eu tenho vontade de fazer algo novo no trabalho. Sempre que a lua tá em Câncer, eu quero ficar mais comigo mesma, né? Porque aqui eu vou trazendo essa análise geral, mas o quanto é legal você ter a sua própria percepção, porque pode ser muito diferente dependendo do seu mapa, dependendo do seu contexto. Então, ir fazendo assim, uns 2, 3 meses, você vai vendo que já tem um padrão. Então, sempre que a lua está em tal signo, traz as mesmas questões, né? Então, é interessante até para perceber se tem alguns padrões negativos também que se repetem, né? E se tem padrões positivos, muitas vezes expandir eles, né? E que mais? Deixa eu ver. 4h57, a Vênus ingressou no signo de Áries. Então ela estava em Peixes, onde ela se sentia exaltada. Vênus é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. Vai falar sobre a forma como a gente expressa os nossos afetos, né? Como a gente deseja. Todos os nossos gostos, né? Estética, valores. Em Peixes ela fica muito receptiva, né? Ela se abre para esse inconsciente. E quando tá em Áries, Áries é um signo ativo, assertivo, ele é direto. Então, pensar que a Vênus em Áries, ela pode ter muito essa direção. Saber muito bem o que quer, vai pra luta, né? Áries é um signo regido por Marte, então tem essa questão da conquista, né? Dessa, tipo, eu quero e eu quero agora, eu vou fazer acontecer. Então, a Vênus em Áries, na astrologia tradicional, ela é vista como uma Vênus em exílio. Por quê? Porque a Vênus, ela fica bem no signo de Libra, né? Libra, que é um signo que preza pela harmonia, né? Por esse equilíbrio nas relações. E em Áries, ele é um signo de Marte. Então, é como se trouxesse esses assuntos de luta, de guerra, para esse campo amoroso. Então, por exemplo, você, para ficar visível, né? É como se você estivesse indo para um encontro e você tá vestida com roupa de combate, com roupa para lutar. Não é a melhor roupa, né? Isso que eu tô falando, gente, é sempre num sentido assim puro, né? Do posicionamento astrológico por si só. Cada mapa tem uma representação diferente. Se você tem a Vênus em Áries, vai depender da casa, vai depender dos planetas que regem, né? Onde tá Marte, os aspectos, mas aqui eu falo em linhas gerais, tá? Então tem um certo desconforto pra Vênus ali, porque ela queria estar pronta pra amar, pra desejar, e ela tá às vezes com roupa de combate. Né? Eu sempre lembro da Vênus em Áries, da Anitta, que ela realmente tem a Anitta tem Vênus em Áries, ela realmente tem uma música que chama Combate, né? Enfim, muitas mulheres, assim, que tem essa Vênus em Áries, tem a Rihanna também, tem muito essa questão de se posicionar, né? Então, esse feminino que se posiciona, que se coloca, né? Que abre caminhos, tá? E que fala o que quer, né? Não fica esperando acontecer. E a questão que às vezes também é difícil para Vênus em Áries, é que Áries, ele é essa faísca, esse é o primeiro fogo, né? O primeiro signo. O que isso pode representar? Aquele desejo que é muito intenso, mas também apaga rápido, sabe? Então, às vezes, começa rápido e já apaga. Começa um desejo e já apaga, né? Então, essa pode ser uma dificuldade da Vênus em Áries e também pensando nesse trânsito da Vênus em Áries. Então, às vezes, a gente tem um desejo ali muito ardente, uma paixão, parece que vai ser pra vida inteira e assim, deu 2 minutos, já apagou. Né? Lembrando que a Vênus, ela vai falar sobre relacionamentos, mas qualquer tipo de desejo, eu quero um enfeite, eu quero trocar minha cor de cabelo, né? Eu sempre vejo também nas progressões secundárias, que é uma técnica de previsão astrológica, que eu gosto bastante, assim, para entender o tempo, as mudanças internas, quando a pessoa muda, assim, da Vênus em Peixes para Vênus em Áries, né? Áries é regido por Marte, e Marte é o planeta vermelho, e Vênus vai falar sobre estética. Então, quando tem essa progressão, normalmente pinta o cabelo de vermelho, sabe? A mesma coisa eu também vejo quando tem a progressão da Vênus em Câncer para Vênus em Leão. Vênus em Leão, muitas vezes, a pessoa fica loira, né? Porque Leão é regido pelo Sol, vai falar sobre dourado, né? Enfim. Então é bem interessante ver essa mudança estética também no nosso mapa, né? Enfim, a Vênus em Áries, então, a gente vê mais uma impaciência até, né, nesse campo de amor, das relações, tipo, você quer ou você não quer? Fala logo, sabe? Tô com pressa, vamos, né? Então pode trazer isso pro campo dos desejos, né? O desejo fica inflamado.
E aí o próximo aspecto, que na verdade já foi aqui, 4 e 12, a Lua ela fez uma quadratura com Plutão, né? Plutão que é o deus dos infernos, é Hades na mitologia, é o marido de Perséfone. Então a gente pode pensar num momento onde a gente dá uma olhada ali em questões ocultas, questões que normalmente a gente não vê, não fala. Pensando que foi 4 e 12, às vezes pode ter trazido uns sonhos, algum sentimento que estava reprimido, né? Algum medo. Às vezes, pensando no Plutão em Aquário, sabe? O medo das pessoas, o medo do julgamento, o medo do coletivo, algum pensamento assim que pode estar tirando o seu poder, às vezes pode ter vindo essa sacada ali próximo de 4 e 12, tá? Uma necessidade também de expurgar emoções, então às vezes vem nos sonhos de uma forma simbólica, tá? E sempre que tem esses aspectos com Plutão, o caminho é favorecer essa expressão, sabe? Sem julgamento. Às vezes você precisa dar um grito, às vezes você precisa se sacudir, sabe? Então eu acho que é encontrar mesmo forma de permitir essa expressão, né? Do corpo. No grupo de estudos e meditações tântricas, a gente está fazendo uma meditação que chama meditação ativa, em que uma das fases é catarse, né? Então, o quanto é importante a gente permitir ter um espaço seguro, né? E permitir essa livre expressão do corpo. Porque às vezes é isso, a gente faz ali um grande drama, um grande show e pronto, passa. Então, o quanto é importante a gente ter esses momentos, ter essa abertura, né? Para as nossas... Voltando... Vamos para o próximo aspecto, então, que já foi também 6h40. Júpiter saiu já da retrogradação e já começa a seguir o seu movimento direto. Mas antes dele ir para frente, tem esse momento que ele estaciona, que ele pausa. Então, isso também pode causar uma pausa nos assuntos regidos por Júpiter. Eu já trouxe isso ontem, né? Eu falei sobre como esses assuntos, um dia antes, um dia depois, assim, dessa troca de movimento, dá uma estagnada. Então, não é bom... se você puder escolher, né, dentro ali da perspectiva da astrologia letiva, o quanto é melhor deixar para depois, né? É óbvio que às vezes esse movimento de Júpiter ele pode trazer uma visão, uma expansão mais calma, né? Olha para as possibilidades, mas às vezes se começar algo nesse momento pode dar uma emperrada, né? Pode dar essa pausa. Então Júpiter ele vai falar sobre leis, vai falar sobre a nossa fé, né, sobre estudos, sobre conhecimentos assim grandiosos, filosofias de vida, expansão, otimismo. Então, às vezes pode dar essa travada nesse movimento de troca, né? E pensar que agora ele está seguindo em frente, então a gente pode parar com essa análise, né? E começar a olhar para essas outras possibilidades, outras oportunidades, pensando que Gêmeos é um signo de ar mutável, então traz essa questão das trocas, aprendizados, conhecimentos, então a gente se expandir através disso. É importante principalmente para quem é regido por Júpiter ou quem está tendo um ano, né, na profecção regido por Júpiter. O Júpiter como cronocrata também traz esse impulso para seguir adiante, né? E se você também tem planetas que são regidos por Júpiter no seu mapa. E aí, então é isso, gente. 6h40 foi esse aspecto. O próximo e último aspecto do dia vai ser 23/6, que a Lua vai fazer uma quadratura com Mercúrio. E a quadratura com Mercúrio, ela pode trazer esses problemas de comunicação, de escuta, de trocas. Então, esse movimento de Júpiter, eu já falei para vocês que às vezes não é bom para essas situações. E ainda à noite, isso é reforçado, sabe? Então, às vezes você fala uma coisa, a pessoa escuta outra, ou às vezes você mesma está num conflito interno, né? A quadratura, ela tem essa natureza de mágica, então ela vai falar sobre conflitos. Então, a Lua em Touro quer descansar, quer ficar de boa, quer ter prazer, né? Quer ter constância, quer sim produzir, mas no seu próprio ritmo. O Mercúrio em Aquário ali, ele tá voltado mais pro campo mental, das ideias. Então, tem uma disputa. Touro é signo de terra fixa, Aquário é signo de ar fixo. Então, ali tem essa briga de elementos, né? Então, 23/6, isso pode vir mais forte. Então, pensando que muitas vezes é um horário que a gente já está indo dormir, né? Ou já está dormindo, às vezes pode vir através de pensamentos, de ideias, né? Então, cuidar com esses pensamentos, às vezes, opressivos, fixos. Às vezes, se você está conversando com alguém, você pode sentir esse conflito também, né? Como eu falei, ele pode muitas vezes se manifestar internamente, então suas emoções e os seus pensamentos ali, eles parecem contrários. Ou às vezes, se você tá num diálogo, você pode perceber isso, sabe? Uma pessoa tá muito voltada
pros ideais, pras questões do futuro, e você tá tipo, eu quero só ficar de boa, né? Então, às vezes a gente percebe isso nesses dois âmbitos, interno e externo. Então, é isso dos aspectos de hoje, né? Então, os aspectos mais importantes é Vênus ingressando em Áries, é Júpiter saindo da retrogradação. E se você tem a Vênus em Áries, então agora é o momento do seu retorno venusiano, pode trazer muito à tona o que você ama, o que você gosta, sempre vai depender da casa que você tem a Vênus, né, no seu mapa, onde está Marte também. Inclusive, eu vejo que sempre que as pessoas têm Vênus em signos regidos por Marte, né, ou em Áries ou em Escorpião, ou às vezes quando a Vênus está conjunta a Marte também, pessoas que tatuam, né, eu vejo que pode trazer muito essa vontade também, pra gente em geral, né, mas pra quem tem Vênus em Áries, em Escorpião, ou Vênus conjunta a Marte, ser tatuador, eu gostar muitas vezes de tatuagem também, né. Então hoje pela Lua estar em Touro, amanhã ela vai fazer o aspecto que ela fica oficialmente crescente, né? A gente tá nesse movimento assim de criando mais energia, criando ânimo. Só que tem esses aspectos de quadratura no dia. Então eu diria para tentar ao máximo ter essa paciência, seguir o seu ritmo, ir fazendo as coisas no seu tempo, sabe? E às vezes a gente fazendo as coisas devagar, né? Lentamente, vai trazendo mais prazer também, vai trazendo mais conexão, tá? A Vênus, ela tá em Áries, então ela pode trazer uma certa... Ela ainda não aspectou, né, a Lua, porque quando ela aspecta que a gente realmente consegue incorporar, perceber, assim, quando começa um trânsito, né? Mas ela já tá no céu, então vai trazer essa urgência, né, nos campos do amor, mas hoje a Lua, ela tá mais calma, ela tá mais centrada, né? Então buscar isso, buscar essa conexão com a Terra, com o nosso corpo, né? Nossa Terra é o nosso próprio corpo, a matéria. Pode ser um dia legal para fazer aquelas práticas assim de conexão com a natureza, sabe? De sentir o seu corpo, então uma massagem, comer comidas assim que te aterrem também, né? Comer raízes, que mais? Às vezes tem aquela meditação, não sei se vocês já fizeram, que ela chama Body Scan, que é tipo como se você estivesse escaneando o corpo. Então você vai levando o teu pensamento, né, a tua respiração para cada uma das partes do corpo. Então às vezes até através do seu próprio toque, sabe, vai sentindo o seu corpo, vai trazendo também esse aterramento, se você sentir que precisa, ou até para sentir mais prazer mesmo, né, uma automassagem. Então é isso, e a gente começa então a seguir em frente com esses assuntos de Júpiter. Hoje à noite pode vir uma tensãozinha ali, né, então que a gente precisa de alguma forma honrar a nossa necessidade de segurança, de estabilidade, mas também olhar para essas questões do futuro, né, para esses pensamentos, para essas ideias. Então, se vocês estiverem acordadas, prestem atenção nisso, né, tentem não ficarem, tentem buscar práticas assim para lidar com qualquer ansiedade, né, com qualquer angústia que possa vir à noite, tá? Cuidar com esses conflitos para não entrar em treta, né, ali à noite, tá? Então, é isso, gente, dos aspectos de hoje. Amanhã a Lua fica oficialmente crescente. E se vocês quiserem saber a casa que Júpiter em Gêmeos agora ele seguiu em frente, tem tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Tem um vídeo, né, e tem um áudio sobre Júpiter em Gêmeos para todos os signos ascendentes, que eu analiso a casa que Júpiter está ativando, as casas que Júpiter rege no seu mapa para saber mais, tá? Então é isso pro dia de hoje. Bom dia. Até amanhã.